do livro Escuta Amigo, Orar Sempre. Nas ocasiões em que te sintas desfalecer as forças, não esqueças de orar ao Pai. Ele estará te ouvindo. Quando os arrastamentos te forem tão fortes, quase irresistíveis, para e ora confiante. Alguém estará ao teu lado velando por ti, se confiares. Quando a dureza chegar, exigindo esforços acima de tuas forças, ora ao Divino Amigo e te sentirás fortalecido. Olá, amigas, olá, amigos, olá a todos que nos acompanham nesse instante e principalmente aos trabalhadores, aos frequentadores, àqueles que estão à frente do trabalho no Centro Espírita Seara de Luz, que foi o responsável pelo convite para esse trabalho de hoje, a quem eu já faço antecipadamente os meus agradecimentos pela confiança e também pela temática que foi sugerida. Os temas abordados pela benfeitora Joana de Ângeles são sempre temas que, no mínimo, nos levará a alguma reflexão mais importante a respeito da nossa própria vida, das nossas próprias vidas. E desta feita, o capítulo, o tema, melhor dizendo, é baseado no capítulo Reencontros, que está no livro Luz nas Trevas. É a obra mais recente da benfeitora. E como o nome já nos pode fazer presumir, fala das nossas eternas idas e vindas. Fato é que em a natureza tudo é cíclico, tudo obedece a um ciclo. Eu poderia chamar do ciclo de vida e de morte. Se pensarmos, por exemplo, conforme a benfeitora traz no seu texto, se pensarmos no ciclo da água, o que é a água? A gente tem os mananciais aquáticos, nós temos os rios, nós temos os lagos, nós temos os mares, nós temos os oceanos, e a água naquele seu estado líquido, em algum tempo ela se transforma para o estado gasoso, vai aos céus, precipita-se novamente depois de se condensar em nuvens, cai a chuva voltando para a terra, e esse ciclo ele acontece todos os dias em todo o planeta. Da mesma forma, o nosso corpo, esse pequeno, para ser um pouco mais bondoso com o meu próprio peso, mas esse pequeno pedaço de carne que nós nos utilizamos para as nossas expressões aqui na Terra, ele tem uma vida que não é eterna. Ele tem uma vida que algum dia deixará de ser útil para o nosso espírito, ou aliás, para nós, espírito, que o utilizamos nesse instante. Mas isso não quer dizer que ele perca a sua utilidade para tudo na natureza. Pelo contrário, quando nós somos enterrados nos cemitérios, exceção feita apenas às questões da cremação, mas nos cemitérios o nosso material orgânico é aproveitado pelos germes da terra, que inclusive redundam em adubo para todo aquele terreno. Chico Xavier costumava solicitar nossa atenção especial para as árvores dos cemitérios, como elas são viçosas, como elas são bonitas. Claro, aquela terra está cheia de material orgânico. De onde? Do nosso corpo. O espírito prossegue, o corpo que fica é reaproveitado pela natureza. Inclusive, o grande, famoso químico francês Lavoisier, ele traz uma frase que mais tarde se transformou em um princípio científico, uma afirmação científica que perdura aí já há bastante tempo, quando Lavoisier diz assim: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E é assim que a vida funciona. O eterno ciclo de vida e de morte que abrange a tudo. O Livro dos Espíritos, inclusive, traz isso em duas leis morais: a lei de destruição e a lei de conservação, que no final das contas vai redundar na lei de progresso. É assim que as coisas funcionam. E nós estamos o tempo todo nesse vai e vem. Aliás, é interessante lembrar daquele trecho
da música de Milton Nascimento e de Fernando Brant, quando ele diz assim, são só dois lados da mesma viagem, o trem que chega é o mesmo trem da partida. Essa forma poética de explicar os ciclos de vida e de morte nos dão ensejo também para pensar em como nós podemos aproveitar melhor essas questões que nos visitam em vários momentos das nossas vidas, como essa que estamos vivendo agora, com as dificuldades da pandemia, do coronavírus, que, por incrível que pareça, aliás, eu escutei essa frase ontem e ela é muito verdadeira, nós precisamos, por incrível que pareça, ficar presos para voltar a nos aproximar das pessoas. Nós precisamos ficar em isolamento para voltarmos a nos aproximar do ser humano. Que coisa, né? Isso também faz parte da vida. Vejam, a reencarnação, ela, embora nós repitamos o tempo inteiro de que a doutrina espírita não é uma doutrina dogmática, eu sempre procuro tratar isso com um pouco mais de cuidado. Inclusive está em A Introdução de O Livro dos Espíritos, o não dogmatismo espírita. Não dogmatismo se levarmos a palavra, o termo dogma ao pé da letra. Ao pé da letra e ao que outras expressões religiosas andam fazendo. Porque o que são dogmas? São verdades absolutas. São verdades imutáveis, inquestionáveis. Então, quando falamos em reencarnação, quando falamos em Deus, quando falamos na comunicabilidade dos espíritos, quando falamos na chamada vida além da morte, não deixam de ser dogmas, porque são verdades absolutas para a nossa compreensão. A diferença está na forma como nós tratamos essas verdades, sem querer impor a absolutamente ninguém. Aí sim, nesse sentido, a doutrina espírita não tem nada de dogmática, o espiritismo não tem nada de dogmático. Então, a reencarnação, ela faz com que nós, ao longo das nossas existências, vamos aproximando alguns vínculos, apertando alguns vínculos e afrouxando outros, tudo de acordo com as nossas afinidades. Bom, vocês já sabem que eu estou aqui na minha casa fazendo essa gravação e nem sempre nós temos como é que eu posso chamar, a tranquilidade sonora para fazer um material com a qualidade que gostaríamos. Então, se vazar um áudio aí de alguém falando mais alto, um vizinho escutando música numa altura não muito sociável, vocês com certeza vão relevar, mas não vai ser isso que vai atrapalhar o nosso trabalho. Então, esse ir e vir, ele pode fazer com que nós encontremos muitas vezes com as mesmas pessoas, mas também encontrarmos com pessoas diferentes. E assim nós vamos fazendo o enriquecimento das nossas experiências. Mas, muitas vezes, reencarnamos em famílias onde já temos afetos. Reencarnamos em famílias orgânicas, em famílias corporais, encontrando com afetos espirituais. Outras vezes ocorre de chegarmos em famílias onde não há nada a ver uma coisa com a outra. Sabe aquele tipo de família que você se sente um verdadeiro peixe fora do aquário? Tenho certeza que muitos de nós conhecemos pessoas assim, talvez até sejamos nós as pessoas assim. Isso faz parte do crescimento. Agora, de uma maneira ou de outra, você encarnando entre os seus afetos ou entre os seus desafetos, a função é uma só: aprender, progredir, sermos pessoas melhores. Ora, é muito fácil é muito fácil quando sentimos simpatia por todos aqueles que estão nos cercando, nos círculos mais próximos. Mas muitas vezes acontece ali uma antipatia com um ou com outro, a tal antipatia gratuita. Você olha para uma pessoa e diz: ih, mas meu santo já não bateu com esse. Mas a pessoa não lhe disse nem um bom dia, nem uma boa tarde, nem uma boa noite, você já está repelindo. Faz parte dos nossos reencontros. Porque os reencontros eles não acontecem apenas com as pessoas que nós gostamos. Aliás, no nosso estágio ainda de espíritos imperfeitos, os reencontros serão preferencialmente com pessoas que temos contas a ajustar. Isso é muito importante ficar claro e muito importante que não esqueçamos. Por que isso? Ora, porque se nós precisamos fazer reajuste de contas,
Obviamente, as pessoas que vão, entre aspas, nos cobrar, o que a nossa consciência vai nos cobrar, é aquilo que nós devemos. Então, se eu não devo nada a quem quer que seja, essa pessoa não vai me ser uma cobradora de ajustes. E o contrário também é verdadeiro, aquele que me deve ou que eu devo algo é que nós vamos precisar nos reajustar. Importante lembrar que essas dificuldades, elas, embora a maior parte dela tenha raízes no passado, nem tudo é do passado. Porque é muito comum ver espíritas, muitos de nós somos assim, afirmarem: ai meu Deus, mas eu não fui com a cara de fulano de tal, e isso deve ser de vidas passadas. Não, gente. Muitas vezes pode ser apenas eu vou chamar de divergência vibratória de pessoas que nunca se viram, mas que buscaram caminhos diferentes ao longo das suas vidas e que faz a sua vibração alterar para que seja repelida por uns e atraída por outros. É natural. Mas fato é que o passado, o ontem, as nossas ações de ontem, elas são as grandes responsáveis pelos nossos reencontros de hoje. Porque quando você topa no meio do caminho com alguém que você não tem débito nenhum, nós não podemos chamar de reencontro, nós vamos chamar de encontro. Reencontro é quando tem algo que a gente já viu. E daí o texto da benfeitora, muito oportuno. Nós espíritas temos uma espécie de aflição em tentarmos saber quem fomos ou quem deixamos de ser no passado. Duas observações a respeito disso. De certa forma é até simples sabermos, talvez não quem fomos no passado, mas sabermos as nossas características. Ora, é só observar as nossas características de hoje. O que é que eu trago no meu mundo íntimo? Daqueles comportamentos que eu chego a trazer à tona e daqueles que ficam só ali no meu pensamento. Ai, se eu pudesse, eu faria assim, assado. O que é que a gente traz? Já é um grande sinal de quem você foi ontem. Essa é a primeira observação. A segunda, se fosse realmente fundamental sabermos quem fomos ontem, será que Deus nos colocaria para nascer com o esquecimento do passado, para reencarnar com o esquecimento do passado? Não, com certeza não. Então, fato é que, por muito nos preocuparmos com ontem, nós terminamos nos esquecendo do hoje e já trazendo influências para as questões do amanhã. Hoje é o dia, hoje é o momento, hoje é o instante especial em que você pode fazer alguma coisa. Ontem já passou, amanhã não veio ainda. Então não entre naquela ideia da vida do ansioso. O que é a vida do ansioso? O ansioso, ele vive sempre no tempo à frente. Ele não está no tempo presente, fazendo conjecturas, achando isso, preocupando-se com aquilo, e muitas vezes aquela sua conjectura, aquele cenário, aquele pensamento de amanhã ou depois nem chega a se concluir, nem chega a acontecer. E aquela ansiedade toda, aquela aflição, aquela agonia toda foi em vão. Então, tudo isso faz parte do processo de entrelaçar da humanidade, porque, como Jesus nos disse, a nossa função é amar. A quem? A todos. Amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Meus amigos, amar a todos, amar ao próximo, não é amar as pessoas que nós escolhemos. É amar a todos e a todas. Independente de credo, de raça, de preferência futebolística, de religião, do que quer que seja, é amar a todos. Ora, isso é simples? É, mas nem sempre é fácil. Nem tudo que é simples também é fácil. Por isso nós precisamos estar o tempo todo reencontrando com aquelas pessoas que ou nós estamos devendo, ou somos os credores, a pessoa é quem está nos devendo em relação a ajustes espirituais, para que possamos ter chance de refazer as coisas,
refazer para melhor, sempre, é claro. No nosso livre-arbítrio, muitas vezes corremos o risco, e às vezes acontece, de terminarmos fazendo até pior. Mas, se assim acontecer, amanhã voltaremos. Para quê? Para ressarcir a espiritualidade que somos, a nossa consciência, a nossa paz íntima. Os reencontros, eles são baseados na necessidade de ampliar o nosso grupo, se assim eu posso chamar, da ternura, do amor. Como eu estava dizendo agora há pouco, é difícil amar muitas vezes, principalmente quando não fazemos a menor ideia do que o amor seja. E posso afirmar, por experiência, que os conceitos que nós temos de amor, eles ainda são muito falhos em relação àquela que foi efetivamente a proposta de Jesus. Aliás, o amor de Jesus por nós foi tão grande que mesmo na cruz, naquele instante onde ele estava sendo torturado e assassinado, Jesus, na sua primeira frase, ele pede a Deus que nos perdoe, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Isso é amor, isso é prova de amor. Mas não esse amor que as pessoas andam vendendo por aí. Porque você não diz que me ama, você nunca disse. Eu só te amo se você me amar também. Eu tenho medo de amor, eu tenho medo... Gente, como é que nós podemos nos furtar a amar? Ainda estamos tentando barganhas. Lembrei daquela música do Titãs agora, porque eu sei que é amor, eu não peço nada em troca. Claro, o amor não barganha nada. O amor simplesmente é. Eu lembro de uma amiga psicóloga, Silvânia, doutora Silvânia, que a gente conversando e falando sobre essas coisas de sentimentos e tal, ela fez assim, Ivan, isso eu diria que é uma proposta do amor genuíno. E essa observação dela me fez entrar em uma reflexão ali naquele instante, assim, mas Silvânia, o que é que você chama de amor genuíno? E ela, de forma muito didática, ela fez assim, Ivan, o amor genuíno é quando o que você pode sentir por uma outra pessoa, é quando você está feliz, está contente, está alegre, simplesmente pelo fato de saber que ela existe. Pelo fato de saber que ela está ali, na mesma existência que você. E aí eu passei imediatamente a tentar buscar quem são os meus amores genuínos. Outra pergunta, eu já sou o meu amor genuíno? Quantos de nós não desejamos ou desejaríamos ter nascido nas melhores famílias do mundo, em relação ao apoio emocional, sentimental que um dá ao outro? Alguns pensam nas melhores famílias como gente que é cheia de recursos, não sei não, viu gente? Não é isso que as notícias andam dizendo pra gente não. Mas quem aqui já não desejou, aqueles que passam por dificuldades, obviamente, ter nascido em uma família, entre aspas, melhor? Será que essa família melhor para as nossas questões materiais, ela também seria a melhor família para as nossas questões espirituais? Aí a graça dos reencontros. Quantas vezes você se bate com uma pessoa que anos atrás ocorreu ali um desentendimento, ou como alguns dizem, né, uma desinteligência, e lá décadas depois você se bate com aquela pessoa de novo, e olha, mas não era fulano, não era fulana. Olha aí a oportunidade ainda na atual encarnação. Isso se você já levou em consideração que a atitude tomada no passado, seja por sua parte, seja pela parte da outra pessoa, tenha sido uma atitude impensada. Se foi você o responsável pela dificuldade, vá ao encontro dela, pode ser que a pessoa nem lembre mais o que aconteceu. E aquela mágoa, aquela dificuldade, aquele rancor que estava ali sendo guardado até aquele instante, ele deixe de existir e cada um siga seu caminho. Joana faz uma abordagem, como eu disse, né? Por isso eu citei aquela ideia de muitas vezes Joana falar de coisas que estão à frente
do seu tempo, embora o que ela traz nesse texto, nessa parte em específico, não é nenhuma novidade, não vem de agora. Porque essa necessidade que eu estava falando de ampliar os nossos laços afetivos e amorosos, ela parte de uma ideia de que você não deve começar pelos preconceitos de toda a ordem. Joana fala da união entre os grupos étnicos, os orientais, os mongóis, os russos, africanos, brasileiros, indígenas, enfim. Grupos étnicos de todas as categorias, de todas as classificações. Há um risco enorme, um risco que nós temos visto acontecer no nosso noticiário. Eu espero que no dia que essa palestra esteja indo ao ar, agora na metade de junho, as coisas já estejam mais esclarecidas. Mas neste momento, hoje é dia 6 de junho, nós estamos vivendo o 10º dia dos protestos lá nos Estados Unidos contra a morte de um homem negro por um policial branco. E o mundo todo talvez seja exagero, mas vários países, além dos próprios norte-americanos, estão fazendo passeatas enormes com o tema específico Black Lives Matter, né? Vidas negras importam. É tão triste, em pleno século XXI, nós ainda precisarmos abordar as questões do preconceito racial, como ainda precisamos abordar os preconceitos religiosos, os preconceitos de gênero. Nós ainda precisamos debater homofobia. Olha o nível em que nós ainda estamos. Aliás, por falar em homofobia, o Brasil é uma lástima também nesse sentido, que é o país que mais mata a população LGBTQI no mundo. Em se tratando de preconceito racial, nós temos a ideia muito pobre de que aqui no Brasil não existe racismo. Olha, se nós formos começar a falar em racismo aqui, vai ser essa palestra inteira, aí vamos precisar de mais outra, talvez vamos passar o mês inteiro, o ano inteiro conversando aqui e não vamos esgotar o assunto, porque o cenário ainda é muito triste. O Brasil adota o regime escravagista, os portugueses que nos colonizaram, lá na primeira metade ainda do século XVI, do ano de 1500. E só foi, entre aspas, encerrar no ano de 1888, ou seja, foram mais de 300 anos de escravidão, que traz repercussão até hoje e, infelizmente, é necessário dizer que continuará trazendo na nossa sociedade. O que é que leva a alguém se achar melhor ou mais importante que o outro apenas e tão somente pela tonalidade da sua pele? Pelo excesso ou pela falta de melanina na sua pele? Há uma frase que também é da benfeitora Joana de Ângeles, que ela diz mais ou menos assim: os seres humanos ainda são uma raça de semi-selvagens. E quando nós vemos esse tipo de coisa acontecer, eu particularmente não tenho dúvidas de que ela realmente tem razão. Pessoas que se acham melhores do que o outro apenas baseada no preconceito. É tão difícil essas coisas. Aliás, eu quero inclusive fazer aqui um parêntese, que foi até uma pergunta que me fizeram recentemente. Já me perguntaram outras tantas vezes, mas recentemente alguém voltou ao assunto. A pessoa pergunta assim: Ivan, Kardec era racista? Essa pergunta é baseada em
um trecho de obras póstumas onde Kardec explica nas suas anotações, não só em obras póstumas, como em um texto da Revista Espírita também, em uma das edições. Kardec explica as diferenças, na sua opinião, espirituais e de progresso da alma entre os brancos europeus e os negros africanos. A resposta que eu sempre dou é: eu não sei se Kardec era racista. O que eu sei é que Kardec foi racista no texto que ele escreveu, que logo depois foi explicado, e eu diria que foi mais um puxão de orelha que ele tomou dos espíritos. Mas, sem querer aqui passar pano para ninguém, Kardec era um cientista. E a grande maioria, para não dizer todas, as suas opiniões eram baseadas em fatos, em termos científicos. Aquela época, século XIX, até a metade final do século XIX, havia uma ciência que se chamava frenologia. E as explicações da frenologia, que, para vocês entenderem, a frenologia era aquela ciência que, por exemplo, deu origem a, até hoje, as pessoas dizerem assim: olha, fulano de tal tem um crânio um pouco maior, então é sinal de que é muito inteligente. Beltrano tem um crânio menor, então é sinal de que não é tão inteligente assim. A frenologia dizia mais ou menos esse tipo de coisa. Ela estudava o seu biotipo, a sua fisiologia, e determinava os seus traços intelectuais, sanguíneos, até espirituais, se pudermos fazer uma abordagem mais ampla, de acordo apenas com o que você era fisicamente. E aí Kardec entra na onda e solta esses textos que, vez ou outra, nós retomamos a polêmica. Repetindo, eu não sei se Kardec era racista, eu sei que Kardec foi racista naquele trecho que ele escreveu, e logo depois foi explicado e tomou o seu puxão de orelha da espiritualidade. Muito bem. Quando eu disse que havia um risco nesse reencontrar étnico, nesses reencontros, eu falava exatamente desse tipo de risco. Por exemplo, vamos lembrar aqui do que foi o Holocausto. Vamos lembrar do que foi a tentativa do Partido Nazista alemão de transformar o seu país, e por que não a Europa, porque o movimento nazista ele já começava a se ramificar por outros países, em um lugar essencialmente da chamada raça ariana. E o que foi o nazismo? Um movimento separatista que levava em consideração apenas e tão somente o povo branco e aqueles que os seus líderes identificavam como pessoas superiores. E aí eles aprisionavam e matavam ciganos, homossexuais, judeus, pessoas com deficiência física, e tivemos até hoje essa tragédia que foi o Holocausto, que incrivelmente, eu confesso a vocês que tem horas que eu tenho dificuldade de entender o que passa na cabeça de certas pessoas. Até isso estão querendo, como é que eu posso dizer, aliviar em pleno século XXI, a ponto do governo alemão ter de emitir notas para reexplicar àqueles que negam o que foi o nazismo. Negam o nazismo, negam o racismo, enfim, mas não vamos entrar nessa vibração agora não. Então, as afeições terminam se reencontrando nos chamados grupos étnicos. Para quê, meus amigos? Para reajustar. Nós precisamos vencer as nossas antipatias, e muitas vezes isso não é nada fácil.
Por quê? Ocorre que esses reencontros, como venho dizendo aqui ao longo desse trabalho, eles são baseados na restauração da paz íntima. Só que há algo em nós que a psicologia resolveu chamar de inconsciente ou de subconsciente, aliás, de inconsciente e de subconsciente, são camadas diferentes da nossa alma, do nosso espírito. Há coisas que ficam lá, aliás, há coisas não, todas as coisas ficam lá guardadinhas. Então, muitas vezes, você olha uma pessoa, isso acontece em casas espíritas também, viu? Você chega na casa espírita, encontra com uma pessoa, começa ali a se aproximar numa relação mais amistosa, desenvolvendo uma fraternidade, uma amizade, mas por algum motivo você está sempre com um pezinho pelo menos atrás em relação àquela pessoa. Mas ela não lhe deu motivo nenhum para isso. Mas você está sempre naquela coisa, sabe? O abraço é meio frio. Se a pessoa está na sua presença, tudo bem, mas também se está na sua ausência, não faz diferença nenhuma. Se a pessoa some, você é incapaz de fazer uma ligação, mandar uma mensagem, aí, como é que tá? Tudo bem? O que foi que aconteceu? Sabe? Você até tenta ser mais próximo dessa outra pessoa, mas o pezinho tá ali segurando, parece aquela coisa de desenho animado, né? Aquela corrente enorme com uma bola de ferro para evitar que você caminhe. Isso também acontece nos reencontros, porque por mais que você tenha vontade de, como a gente diz popularmente, se jogar naquela amizade, naquele relacionamento, há gravado no seu inconsciente o que aconteceu no passado. Você não sabe o que é, mas você sabe que aquela pessoa pode lhe representar algum perigo. É como se nós encontrássemos, como se nós fôssemos, como graças a Deus muitos de nós somos amantes dos animais, e passando pela rua encontrássemos com uma serpente machucada. Você está ali doida para ajudar aquela serpente, mas opa, tem de ir com calma, tem de ir com cuidado, que se eu vacilar, ela injeta veneno em mim. É mais ou menos assim que se dá. É o nosso inconsciente tratando. Agora, uma pergunta. O contrário também acontece? Claro, sem dúvida nenhuma, porque não vamos aqui imaginar que nós fomos, todas as nossas encarnações anteriores, os anjinhos da história. Não, meus amigos. Eu tive a felicidade de reencontrar, depois de tantos sinais, eu diria até evidentes disso, depois houve uma sinalização, eu posso dizer assim, um pouco mais importante a respeito desse fato, mas eu tive a felicidade de reencontrar com um irmão do passado, que foi meu irmão lá no século XVI, na Europa. E em 2013, essa pessoa que é um argentino, ele entrou em contato comigo por uma questão que não tinha nada a ver com vida passada, com nada disso, pelo trabalho que eu fazia antes. E a partir dali começamos a conversar, a trocar e-mails, essa coisa toda. Para resumir a história, estivemos juntos no século XVI. Ele sonhava, isso já nessa encarnação, ele sonhava desde a infância com um espírito que se apresentava como se fosse a sua mãe, dizendo mais ou menos assim: está próximo o dia de você se unir com seu irmão. Mas ele não tem irmãos sanguíneos, é filho único. Ele ficava pensando: meu Deus, que irmão, até o dia que a gente se reencontrou e esse espírito apareceu para ele novamente na noite em que a gente se reencontrou, falando que nós finalmente havíamos nos reencontrado, e aí nunca mais nos separamos. E
O passado ele se apresenta, nesse nosso caso, de uma forma tão especial, que da mesma forma como nós nos unimos no ontem para fazer mal a um grupo de pessoas, nós estamos reunidos hoje, no hoje, para repararmos, tentarmos reparar o máximo possível o mal que nós fizemos. E aí a doutrina espírita tem um papel fundamental, porque assim como eu sou espírita, ele também é, e somos pessoas que procuramos não ficar na superficialidade dos ensinos e das ações. Nós buscamos o mergulho, nós buscamos ir além do que está na superfície. Então desculpem, o nosso passado ele vai modelar, sim, os acontecimentos do nosso presente, e o nosso presente vai modelar os acontecimentos do nosso futuro. Por exemplo, quem são os meus afetos de hoje, quem são os meus desafetos? Como é o meu estado de saúde? Eu gozo de boa saúde? Eu passo por problemas em qualquer área do meu corpo, problemas mentais, enfim. Como estão minhas emoções? Qual é a posição social que eu me encontro agora? Eu tenho mais facilidade financeira, menos facilidade financeira? Tudo isso tem explicação no passado, mas o passado não pode ser a baliza útil para que nós possamos fazer as modificações necessárias no presente. É utilizar do nosso livre-arbítrio, das coisas que vamos aprendendo, das experiências que vamos adquirindo para trazer modificações mais importantes para o nosso bem viver. Muitas vezes as dificuldades elas não deixarão de existir, dificuldades financeiras, por exemplo. E o que é que você pode fazer? Ora, aprender a conviver com elas. Aí já vem o conceito mais abrangente de resignação. O que nós não podemos é ficar o tempo todo, coitado de mim, coitado disso, coitado daquilo. Esses reencontros, meus amigos, muitas vezes eles acontecem para que nós possamos finalmente colocar em prática algo que os espíritos já nos falaram inúmeras vezes do seu papel fundamental para o progresso da alma. Colocar em prática a caridade. A caridade material também não deixa de fazer parte do pacote, embora seja a menos importante, mas acima de tudo a caridade espiritual, a caridade da alma. A caridade, inclusive, está lá no capítulo 11, item 11 do Evangelho. O item 11 do Evangelho é o egoísmo. E uma das primeiras frases, tanto no item 11 como no item 12, que falam sobre o mesmo assunto, é que nós vamos ver lá escrito: a caridade, o egoísmo é o oposto da caridade. Ou seja, se você está sendo caridoso, você está tratando do seu egoísmo. Nesse momento mesmo em que estamos, espero, em maioria, isolados, quem pode ficar em casa está em casa, muitas vezes sem ter o que fazer, olhando para a parede, já leu tudo que é livro que tinha para ler, filme já não tem mais nenhuma novidade, todo dia liga para 1, para 2, para 3, para trocar assunto, jogar a conversa fora, a televisão já não tem mais graça. Nesse momento que nós estamos passando de tédio para alguns, será que nós já paramos para pensar se podemos fazer uma caridade por alguém? Sabe? Aquela caridade de você, de forma totalmente não ensaiada, você pegar o seu telefone e ao invés de mandar uma mensagem, você ligar para a pessoa: eu liguei para saber de você, como é que você está? Tudo bem? E aí a pessoa, pela falta de hábito, até toma um susto, né? Meu Deus, você me ligando? Tô te ligando. E aí, posso ajudar em alguma coisa? Está precisando do meu socorro de alguma maneira? É assim que nós fazemos. É assim que nós podemos fazer. Vamos deixar essa ideia primordial de que a caridade é você entregar uma moeda, a caridade é você dar uma peça de roupa. Aliás, até nesse tipo de caridade, muitas vezes nós podemos ser egoístas. Porque tem gente que faz uma doação de uma roupa, mas é uma roupa que não serve nem para pano de chão mais. Vai doar para quê? Não está doando, está entregando um lixo. Essa caridade que não nos exige recursos financeiros, essa sim é mais importante. Quando estiver liberado, um aperto de mão, um abraço,
Mas abraço de verdade mesmo, sabe? Abraço de encostar peito com peito, não aquele abraço de lado, todo sem graça, todo sem jeito, que às vezes as pessoas andam dando por aí. Ó, se for para me abraçar assim, nem me abrace, viu? É igual apertar minha mão. Quer apertar minha mão? Aperte direito, ó, mão com mão, firme. Não é aquele aperto assim na ponta da mão, sem graça, e eu detesto essas coisas. Entregar-se. Pelo menos naquele primeiro momento. Se depois você perceber que a pessoa não é digna da sua presença, paciência. Mas no primeiro instante, você fez um esforço para que aquele reencontro ele seja, sim, de aprendizado. Aí a benfeitora coloca uma frase no capítulo que eu achei fantástica. Ela diz assim: hoje é teu dia de amar. Olha aí o hoje. Ontem foi o dia de ontem. Amanhã ainda será o dia de amanhã. Em nenhum desses nós podemos amar. Nós podemos amar hoje. Como assim amar? Buscando o amor. Não é assim? Quem quer ficar rico não corre para as loterias toda semana para tentar a aposta da riqueza? Amor é a mesma coisa, só que você não vai encontrar na loteria, num sorteio lotérico. Primeiro lugar para você buscar o amor? Dentro de ti. E a partir daí expandir os seus achados, expandir as suas experiências para aquelas pessoas que lhe estão mais próximas e alargando essa população o máximo possível até efetivamente amarmos a todos o quanto nos for possível nesse instante. Porque também há pessoas que não querem ser amadas, paciência. É decisão delas. O que importará para nós é que nós efetivamente estamos amando a quem se permitiu amar. Reencontrarás, diz Joana, os teus afetos de hoje como aqueles em que, por negligência, cravaste espinhos nas carnes da alma. Vejam, Joana fala em negligência, ela não está nem falando em violência, ela não está nem falando em intenção. Muitas vezes nós negligenciamos, nós deixamos de dar atenção, deixamos para lá, esperamos para amanhã. E esses também retornarão. Como amigos, como familiares, como colegas de escola, de faculdade, de trabalho, quer que seja, como filho, como filha, para a reparação. E para encerrarmos, meus amigos, que pelo relógio aqui já estou extrapolando o tempo, eu quero lembrar de uma das últimas frases da benfeitora nesse texto Reencontros, quando ela diz assim: em breve, todos nós e toda a humanidade estará dominada pelo amor de Deus, estabelecendo um mundo de regeneração. Esse mundo que já está aí, batendo na nossa porta e que nós espíritas estamos tão preocupados em saber como é que vai ser. Eu vou para a regeneração, eu vou ficar no provas e expiação, eu vou voltar para o primitivo, como é que vai ser? Meu Deus, que confusão, confusão. O mundo de regeneração ele é feito no amor. Ainda não é o último estágio. Será apenas o terceiro dos 5 didaticamente explicados pelos espíritos. Mas, na regeneração, estarão habitantes muito mais preocupados em amar do que em ser egoístas. Então que nós possamos aproveitar os nossos reencontros que acontecem a todo instante, para que dessas novas oportunidades, dessas experiências que vamos tendo, nós possamos fazer da nossa vida um caminhar leve, um caminhar de paz, onde tenhamos a certeza de que fizemos tudo o quanto nos foi possível para que o mundo pudesse acelerar o seu processo de regeneração, como temos esperado. Meus amigos, os meus agradecimentos. A mim tem sido uma oportunidade diferente em ter de falar para uma câmera, eu que gostava tanto do contato visual, de perceber as expressões, os olhares, mas já já a gente volta a isso. Então, se nesse momento o que nos resta é falar pelo mundo virtual, que assim seja feito. Os meus agradecimentos a vocês, os meus agradecimentos a quem esteve aí do outro lado, ouvindo esse
esse trabalho. O meu agradecimento especial a Diego, que é quem me fez o convite para trabalhar com vocês, e a todos os amigos, a todas as amigas do Centro Espírita Seara de Luz, que eu sei que já já está aniversariando. Então já deixo aqui os meus parabéns e persistam. A gente sabe o quanto é difícil, não tenho a menor dúvida, mas cada casa espírita bem organizada não deixa de ser um ponto de luz de grave importância para a região onde se localiza. Que Jesus nos abençoe a todos e nos dê a tua paz.